Eu conheci esse canal aqui, Histórias com a Ju, recentemente, e eu vi algumas histórias na qual me identifiquei bastante, e eu vim contar uma delas, né, que me traumatizou bastante. E deixar de alerta aqui para alguns pais que deixam seus filhos irem para a escola sozinhos com pouca idade, ou que vem seus filhos chegando em casa com algo que ganhou na rua e não procura saber de onde que veio aquilo. Foi basicamente o que aconteceu comigo. Bom, vou voltar lá na minha infância para vocês entenderem, tá? Eu tenho poucas lembranças do meu pai, e as lembranças que eu tenho do meu pai é ruins. É ele agredindo a minha mãe, ele humilhando a minha mãe, e quando ele bebia era pior, porque ele pisava na cabeça da minha mãe, ele fazia coisas absurdas com a minha mãe. Ele nunca chegou de fato assim a me agredir, só quando eu entrava na frente para poder tentar defender minha mãe. Mas ele me agredia diretamente, ele não fazia isso. Mas a minha mãe era o alvo principal dele. E eu lembro que eram momentos desesperadores. Eu via minha mãe passando por aquilo, sabe? Eu gritava, pedia ajuda, só que os vizinhos não ajudavam mais, porque já ajudaram outras vezes e a minha mãe voltou pro meu pai. Então, não adiantava eles ajudar, né? Até que um certo dia meu pai foi trabalhar e não voltou mais pra casa. E depois que ele sumiu, a minha mãe foi atrás da minha avó, da mãe dele, pra procurar saber, né, se ela sabia dele, do paradeiro dele ou algo do tipo assim. E dizia minha avó que não sabia, mas a minha mãe sabia, né, que ela sabia de alguma coisa, só não queria contar. Então, a minha avó, a mãe do meu pai, ela se propôs a pagar a pensão, porque a mãe estava exigindo a pensão, né, falou que ia pra justiça para tentar conseguir a minha pensão, entendeu? Até porque minha mãe não trabalhava, meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar. E aí, a minha avó falou que ia pagar a pensão, que era pra minha mãe ficar despreocupada. O tempo foi se passando. Quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe arrumou um trabalho, até porque minha mãe já tinha muito tempo que estava procurando um trabalho e não conseguia. Então minha mãe conseguiu um trabalho na parte da tarde. Na parte da manhã ela me levava na escola e à tarde ela ia trabalhar. Eu ficava em casa sozinha, ela deixava tipo tudo pronto ali, perto, né, um lugar que eu conseguisse alcançar, e ia trabalhar, e eu ficava em casa sozinha. Então eu já comecei a ter que me virar sozinha dentro de casa. Sabe, eu nunca mexi em fogão ou coisa do tipo, que a mãe sempre falava que eu não podia mexer, então eu não mexia. Não passou muito tempo, minha mãe foi mandada embora do trabalho. Minha mãe não ficou, não passou na experiência, então ela foi mandada embora. Daí minha mãe começou a procurar trabalho novamente e não conseguia. Até que quando eu já tinha meus 10 anos de idade, minha mãe falou que ia começar a trabalhar, só que era à noite, na parte da noite. Então eu teria que dormir sozinha praticamente todos os dias. E minha mãe saía de casa pra trabalhar, tipo, umas 9 horas da noite, 10 horas da noite, não lembro bem, porque eu era bem pequena, né? Mas era bem noitezinha, sabe? Eu lembro que tava começando a novela, a última novela, assim, da televisão, então era bem noitezinha que minha mãe saía pra trabalhar. Minha mãe saía pra trabalhar tudo arrumada, tudo arrumadona e tal, e eu nem imaginava que minha mãe trabalhava, né, gente? Eu não entendia. Eu só lembro que ela saía, sabe, à noite e chegava quase de manhã em casa, isso quase todos os dias. E minha mãe chegava em casa morta, muito cansada. Então minha mãe começou a mandar eu ir pra escola sozinha. A escola não era longe da minha casa. Então eu ia acompanhando o pessoal que ia pra escola, né? Que eu já conhecia assim de vista. Eu ia acompanhando eles pra escola. E comecei a ir pra escola sozinha. Minha mãe chegava, obviamente dormia. Às vezes eu chegava da escola, minha mãe ainda tava dormindo. Então ela nem via eu chegando da escola. E nisso, né, indo pra escola andando e voltando, andando, eu sempre passava numa barraquinha na qual eu via alguns alunos que paravam ali, né, pra comprar alguma coisa com os pais. Salgado ou doce, algo do tipo assim. E eu sempre pedi minha mãe pra me dar dinheiro pra me comprar doce ou comprar salgado quando eu saísse da escola. Minha mãe nunca me dava, nunca podia, nunca tinha. Até que teve um dia que tava chovendo e eu tava vindo com meu guarda-chuvinha, né, na mesma calçada que eu sempre andava, e a barraca ficava do outro lado. Eu passei, né, a barraca tava vazia e o senhorzinho, que era o dono da barraca, tava ali sentado. E ele me olhou e riu, eu ri também, inocentemente. Aí ele foi e me chamou. Eu atravessei a rua, né, e fui até ele. Chegou lá, ele perguntou se eu queria alguma coisa. Eu falei que eu não tinha dinheiro. E ele falou que não tinha problema, perguntou o que eu queria. E, gente, obviamente, eu olhei para aquele salgado, minha boca já encheu de água. E eu falei que eu queria um salgado. E ele foi e perguntou qual salgado que eu queria e me deu um salgado com um copo de suco. Gente, eu fiquei tão feliz,
com aquele salgado, com aquele copo de suco que vocês não têm ideia. Para muitas crianças era normal sair da escola, parar ali com os pais e tal. Para mim não era. Foi a primeira vez que eu consegui parar ali e comer alguma coisa da barraquinha onde todas as crianças paravam. E logo eu fui embora para casa. No outro dia eu passei na barraca de novo a poder agradecer ele e ficava ali conversando com ele. E ele sempre me dava um agrado ou outro. Ele não me dava tipo salgado todo dia, mas ele sempre me dava um agradinho ou outro, tipo um pirulito, um pacote de pipoca, né? Então ele sempre me dava uma coisa ou outra e eu sempre parava ali. Já era costume eu sair da escola e parar ali um pouquinho e ficar conversando com ele. E ele começou a me dar, tipo, bastante coisa, sabe? Às vezes eu levava pra casa saquinho de pirulito e bala. Às vezes eu levava pra casa aquele copinho de suco. E minha mãe, ela nunca perguntou da onde que vinha, né, aquele doce, da onde que vinha aquele copo de suco, aquela pipoca que eu levava pra casa. Não. Então, pela minha mãe nunca perguntar, eu também nunca falei nada. Eu só ficava feliz quando ele me dava. Até que um dia, né, como outro qualquer, que eu já tava acostumada, né, já era de costume, eu saí da escola e parar ali naquela barraquinha. Eu saí da escola, parei naquela barraquinha e tinha uns banquinhos que ele deixava ali, né, para as crianças sentar, ou os pais, não sei, pros clientes, né. Eu sentei ali naquele banco, ele me deu um saquinho de pipoca e me deu um copo de suco. Novamente eu fiquei ali sentada, né, comendo e tal, e vendo, né, as pessoas entrando ali, comprando as coisas e tal. E quando acabou o movimento, ele falou que ia fechar, e eu falei que ia embora. E ele falou que não eu precisava ir embora, pra eu ficar mais um pouco com ele. E a barraca era na garagem da casa dele. Eu nunca perguntei pra ele se morava mais gente dentro da casa, mas eu achava que morava mais gente dentro da casa. Nesse dia que eu achei que seria como qualquer outro, ele pediu pra me ficar ali mais um pouco e tal, que ele ia fechar, mas eu poderia ficar ali conversando com ele e tudo mais. E eu fiquei, até porque eu chegava em casa, não fazia nada, né? Minha mãe com certeza ia acordar bem tarde, como ela sempre acordava, né? Na parte da tarde, não passava muito tempo, à noite ela se arrumava e ia trabalhar. E eu sempre ficava sozinha, eu não brincava, minha mãe não deixava ir pra rua brincar, nada do tipo assim. Como eu me sentia sozinha em casa mesmo, eu fiquei ali com ele. Do nada ele começou a perguntar se eu queria pirulito, se eu queria alguma coisa assim, sabe? E eu falei que queria. Ele me deu um pirulito, abriu, eu fiquei com o pirulito ali, conversando com ele. E do nada ele começou a colocar a mão na parte íntima dele e eu olhei e vi que tava ficando, né, com alto relevo e aquilo ali já começou a me dar um certo desespero. E eu comecei a falar pra ele que eu precisava ir embora. E ele falou que não era pra mim ir embora naquela hora e tal, pra mim ficar mais um pouco. E eu comecei a ficar com muito medo. Foi quando ele pegou e colocou, né, o órgão genital dele pra fora e perguntou se eu queria colocar na boca. Naquele momento eu achei muito nojento, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nunca tinha visto aquilo, né, de um homem na minha vida. Então eu achei muito nojento e eu comecei a ficar desesperada. E eu falei que eu não queria. E eu falei que eu queria ir embora. E ele falou que não, pra me ficar ali mais um pouco e tal. E eu falei que eu não queria ir. E eu comecei a falar alto. Eu falei, eu quero ir embora, me deixa embora, me deixa embora. Me deixa embora, abre o portão, eu quero ir embora. Eu entrei num desespero total pra poder ir embora. Quando ele viu que eu tava falando muito alto, né, que eu já tava gritando, pedindo pra ir embora, tentando abrir o portão de garagem dele, né, porque eu nem sabia que o outro portãozinho pequeno abria. Eu só queria ir embora, então eu só enxerguei o portão que eu entrei, que era o portão de garagem. E ele pegou e abriu o outro portão pequeno e me deixou ir embora. E quando eu saí daquele portão, eu corri tanto que eu cheguei em casa tão rápido que vocês não têm noção. Eu cheguei em casa ofegante e com pirulito na mão, gente. Juro pra vocês, cheguei em casa com pirulito na mão. Quando eu cheguei em casa, gente, a primeira coisa que eu fiz, tranquei as portas e fui pro quarto da minha mãe. Deitei do lado da minha mãe tava dormindo, apagadíssima. Como eu falei pra vocês, ela dormia a tarde inteira, né, por causa do trabalho dela de madrugada. Então, minha mãe dormia a tarde inteira, minha mãe apagava. E aí eu deitei do lado dela e no desespero fui me acalmando ali do lado da minha mãe, porque eu sabia que eu tava segura. E acabei dormindo também. Quando eu acordei, minha mãe já tava acordada e tal, né, que era quase a noite quando eu acordei. Minha mãe estava acordada, fazendo as coisas e tal. Eu acordei, levantei, meio que desconfiada. Fui pro banheiro, tomei um banho. E dali eu perguntei pra minha mãe se ela podia me levar na escola, me buscar, porque tinha uma menina que ela era bem mais velha que eu e ela tava querendo me bater e eu tava com muito medo. E a minha mãe falou que ia me levar na escola pra minha mãe ver quem era essa menina e o porquê dela querer me bater, só que não existia menina nenhuma, né, gente? Então,
minha mãe começou a me levar e me buscar na escola. Minha mãe sempre querendo ver quem era essa menina. Eu falava que ela não tinha ido, ou que ela já tinha ido embora, ou então que ela não tinha chego ainda. Eu sempre inventava uma desculpa ou outra, só pra minha mãe me levar na escola, me buscar. Então eu nem olhava pra barraca. E acredito que ele viu eu passando com a minha mãe. Aí minha mãe ficou um bom tempo me levando na escola, me buscando. Só que depois eu voltei pra escola sozinha. Então eu ia bem pelo cantinho da calçada e nem olhava pra barraca dele. Não olhava nem nada. Tipo assim, eu passava direto e ia embora. Mas foi o suficiente pra mim não falar nem com os vizinhos, assim, que moravam ali na nossa rua, do lado da nossa casa. Era o suficiente que eles me davam boa tarde, falavam comigo e eu não respondia. Eu passava direto e ia embora pra casa. Eu não respondia a ninguém. E conforme eu fui crescendo, né, fui ficando adolescente, já entendendo muita coisa, eu comecei a escutar boatos e tal, né? As pessoas até chegavam pra falar que minha mãe era garota de programa, que minha mãe trabalhava na noite, que minha mãe se vendia e tal. E eu comecei a perguntar à minha mãe o que era isso, por que as pessoas falavam isso dela. E literalmente minha mãe era garota de programa. Minha mãe falou que trabalhava na noite, né? Que ela vendia o corpo, né? Particularmente, saber que minha mãe era GP, garota de programa, não me afetou muito. Mas eu sentia o desprezo de outras meninas, ou até mesmo da mãe de outras meninas, falando que não era pra andar comigo, que não queria as meninas lá em casa, tipo, o pessoal da vizinhança. Eu sentia o desprezo das pessoas, até mesmo das meninas da minha idade, por conta que minha mãe era garota de programa. Se me perguntasse se eu tinha vergonha da minha mãe, eu não tinha vergonha dela. Só que eu não desejava aquela profissão pra ninguém. Porque a minha mãe, ela já passou por muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Minha mãe quase foi de arraja pra cima já por conta de um cliente dela. Mas isso é assunto pra outra história, tá bom? Mas o alerta que eu quero deixar aqui pra vocês, pra você que é pai, pra você que é mãe, pra não deixarem os seus filhos, né, com pouca idade, irem pra escola sozinhos, independente, gente, se é perto de casa ou não. Não deixem, sabe? Porque no caminho, gente, pode acontecer muita coisa, assim como aconteceu comigo, né? E outra, se seu filho chegar em casa com algo, né, com algum brinquedo, algum objeto, algum doce, alguma coisa do tipo assim, que você não tenha conhecimento, que você vá atrás, que você pergunte, que você tem que saber de onde que veio aquilo, porque, né, que a criança ganhou aquilo, de quem que ela ganhou aquilo, entende? Talvez se a mãe tivesse feito isso, tinha evitado eu passar pelo que eu passei com aquele senhor da barraca. Fala, galera! Gente, eu trouxe essa história aqui porque eu achei interessante, né? Porque tem muitas mães, tem sim muitas mães, eu conheço, tá? Conheço de perto, mães que deixam seus filhos irem pra escola sozinhos com pouca idade. Porque estuda aqui perto de casa. Gente, independente. No percurso, né, da ida pra casa ou pra escola, pode acontecer muita coisa, como aconteceu com essa menina. Entende? Ele primeiro, obviamente, ganhou confiança dela, né? Começou comprando ela, dando as coisas pra ela. Depois que ela já tinha uma certa confiança nele, ele tentou fazer, né, o que ele já queria fazer. E como ele não via ninguém acompanhando ela, foi uma presa fácil pra ele. Mas graças a Deus, ela teve reação, né? Ela conseguiu ali ter uma reação de querer sair, de começar a gritar, né, e ir pra casa, porque tem muitas crianças que não têm reação, tem muitas crianças que simplesmente ficam com medo e na hora acaba fazendo o que a criança faça. Mas graças a Deus essa teve reação. E pena que ela não contou, né, pra ninguém. Deveria ter contado pra mãe, deveria ter contado também pra escola, deveria ter passado pra escola, já que passa tantas crianças por ali, né, pra justamente ter denunciado ele, pra outras crianças não passarem por isso também, né? E eu acredito, gente, que se a mãe também tivesse perguntado de onde que estava vindo aqueles doces, aquele copo de suco, aquele biscoito, né, aquela pipoca que ela chegava em casa, evitaria também isso ter acontecido com ela, né? Só que a mãe via e também não falava nada, não perguntava, e acabou que essa criança foi caindo na rede, né, desse monstro e deu no que deu, né? Mas eu acredito que a mãe também poderia, né, ter prestado atenção, vendo ali que a filha estava chegando em casa com biscoito, com coisas que, tipo, como que ela compraria se ela mesma não dava dinheiro pra filha? E ela simplesmente fechou os olhos pra isso. Mas vamos concordar que tinha muita coisa errada também, né, gente? Como eu citei aqui, na criação dessa menina, né? Tinha muita coisa errada mesmo. Mas fica aqui essa história de alerta, tá? Pra vocês que são pais, tá? Pra vocês que têm filhos de pouca idade, que chegam em casa
com algo que você não deu dinheiro para comprar, né? Ou que você não sabe da onde que veio aquilo ali, sempre procure saber o porquê que aquela criança ganhou aquilo, né? De quem que aquela criança ganhou aquilo. Porque na maioria das vezes, né, eles compram as crianças dessa forma. Ainda mais uma criança que não tem muito entendimento. Tá bom, gente? Então é isso, galera. Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me estar trazendo sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e o YouTube tá entregando os vídeos mais pessoas, tá ok? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.